Glória a Deus. Saúdo a igreja com Shalom Arrema, que quer dizer paz e prosperidade seja convosco. Que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. É o desejo de Deus, também o nosso, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta casa pela primeira vez. Toda vez que eu prego numa igreja pela primeira vez, eu louvo a Deus. E olha que nesses 30 anos eu já preguei em mais de 1.400 igrejas. Mas eu louvo a Deus por cada porta que Deus abre. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Daniel, que tem nos acolhido nessa cidade com a sua família. Passamos um dia hoje maravilhoso, um dia de bênção, na casa do servo de Deus. E também quero louvar a Deus e completar todos os nossos obreiros, também deixar um abraço para o nosso pastor presidente, também em nome de Jesus. E, amados, dizer que é uma satisfação estar aqui para trazermos a palavra de Deus. Amém? Abra as nossas Bíblias sem perder tempo, aproveitando que você está em pé, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 2 apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2, terceira viagem missionária de Paulo, e ele vai à cidade de Éfeso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 2. O livro de Atos dos Apóstolos é composto de 28 capítulos, 1071 versículos, ou melhor, 1007 versículos. Foi escrito no ano 63 depois de Cristo, e o tema do escritor foi Propagação Triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, e o autor ou escritor do livro foi Lucas. Quem achou, diga amém. Eu quero, antes de ler, chamar a sua atenção para duas coisas interessantes desse livro. Primeira, que no capítulo 28 não há uma saudação final. O livro não termina como as demais cartas de Paulo, que tem uma saudação final. Este livro não termina, porque, amados, o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como Atos do Espírito, e ele continua operando até o dia de hoje. O 29 nós escrevemos em cada culto que nós adoramos a Deus e damos lugar para a sua presença. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que toda vez que o nome Espírito Santo é mencionado neste livro de Atos dos Apóstolos, vai ter uma palavra também junta com ela, no plural, dizendo todos cheios, todos batizados, todos profetizando, porque o Espírito Santo é para todos. Diz assim a palavra do Eterno: disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Só até aqui. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, se fosse no outro lugar, talvez eu nem iria incentivar você a adorar a Deus, a glorificar a Deus, porque eu prego em algumas igrejas que realmente não é hábito de glorificar, e eu tenho que respeitar. Mas aqui eu sei que não é hábito. Aqui você tem liberdade para adorar, aqui você tem liberdade para glorificar. Eu quero que você entenda que o teu glória não vai me empolgar ou me motivar, mas o teu glória, o teu aleluia vai abrir o céu e vai fazer a glória ser derramada sobre nós. Com glória ou sem glória, eu vou pregar a palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. Só que se você glorificar, você vai sentir o céu aqui nessa noite. E eu quero aqui, antes de pregar, te dar 5 motivos para você glorificar a Deus. Vou te dar 5 motivos. Lendo a Bíblia, e eu já fiz isso por mais de 40 vezes, eu descobri 5 motivos que nós temos
parte B do versículo diz que na casa de Deus todos dizem glória. Este lugar é a casa de Deus. E por que você não disse glória ainda? O segundo motivo está no Salmo 81, versículo 10. Algo está escrito: eu sou o Senhor que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Quem sair daqui vazio, triste e deprimido, fica de boca fechada. Agora, se você abrir a boca, Deus enche você de alegria, Deus enche você de glória, Deus enche você de poder. Abra a tua boca, você está no santuário. Não existe culto sem adoração, não existe culto sem você cultuar a Deus. Terceiro motivo, João 7, e 37 a 39. Diz que no último dia da festa, Jesus se pôs em pé diante da multidão e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Verso 39. Não falava dele próprio, mas falava do Espírito que eles haveriam de receber, mas não tinham recebido ainda, porque o nome dele não havia sido glorificado. Quando você glorifica, recebe o Espírito. 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 Quarto motivo, Romanos 4:20, diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você não pegou? Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Por isso que é um monte de crente fraco. Por isso que é um monte de crente galinha de Angola. Por quê? Porque não glorifica, porque não dá glória, só murmura, só reclama, só abre a boca para murmurar, abre a boca para glorificar, abre a boca para adorar. Quinto e último motivo para você glorificar a Deus é com você. Atos 12 e 23. Agora é sério. A Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de bicho. Quem não dá glória a Deus está correndo perigo de vida, porque Deus quer ser adorado, Deus quer ser glorificado, Deus quer ser adorado. Dá glória a Deus nessa noite. Escute, te dei 5 motivos para glorificar, mas eu descobri na Bíblia 2 motivos que levam uma pessoa a não dar glória, a não glorificar. Vai a primeira, Salmo 115, versos 17 e 18. Está firme? Segura na cadeira. A Bíblia diz: os mortos não podem louvar a Deus. A Bíblia diz: os vivos o louvarão. Quem está morto não dá glória, quem está morto não glorifica. Quem está vivo agora glorifica, exalta, levanta a mão, bate palma, grita, porque está vivo. Pastor, agora o senhor apelou, foi forte. Eu seguro mais forte agora. Segundo motivo que leva uma pessoa a não glorificar a Deus. A Bíblia diz em Josué capítulo 7 que o povo de Israel não prevaleceu contra a cidade de Ai. Caiu naquele dia 32 homens dos filhos de Israel. Josué ficou muito triste, muito abatido. Foi para o pó. Quando ele estava com o rosto no pó, Josué capítulo 7, versículo 10 e 11, Deus disse: por que está com o rosto em terra, Josué? Levanta daí. Há anátema no meio do meu povo. Reúne, Josué, as 12 tribos de Israel. Tribo de Rubens, Simeão, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser, Gad, Naphtali,
e a tribo de Judá. O que eles vão ter que fazer, Senhor? Josué 7,19. Eles vão ter que passar, Josué, diante da arca, da Shekinah. A arca representava a Shekinah, a presença. E o que eles têm que fazer, Senhor? Eles têm que olhar para a arca e dar glória ao Deus de Israel. Foi passando as tribos e dando glória, e dando glória, e dando glória. Chegou na tribo de Judá, chegou da família de Acã. Quando Acã chega diante de Josué, do profeta da arca, Josué disse: filho, peço-te, dá glória ao Deus de Israel. Filho, dá glória ao Deus de Israel. Ele disse: não posso. Cobicei uma capa babilônica, roubei uma cunha de ouro e 50 moedas de prata e escondi debaixo da minha tenda. Quem tem alguma coisa escondida da vida não quer ser visto por Deus, porque quem glorifica está dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus, eu vim ao templo, aleluia. Mas quem tem algo escondido, amados, não pode dar glória. Quem tem algo escondido vai se esconder atrás do arbusto. Mas quem não deve, não teme. Quem não deve, adora. Quem não deve, glorifica. Aleluia. Agora, se você não ouvir na direita e na esquerda, ninguém glorificando, ou é a final da noite. Escute, amados. Terceira viagem missionária, um culto de missões de Paulo, e ele vai à cidade de Éfeso. E nessa viagem missionária, que ele estava na cidade de Éfeso, ele encontra um grupo de 12 irmãos. E alguma coisa, amados, Paulo notou de diferente ali. E Paulo, de repente, ele pergunta para eles: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles responderam: nós nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Primeiramente, deixa eu explicar para você uma coisa. Era impossível eles não terem ouvido falar do nome Espírito Santo. Porque, amados, aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho para ele, a pregação dele era essa: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de desatar as correias da sua alparga, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista pregava que haveria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Toda a mensagem de João Batista tinha Espírito Santo mencionado nela. Mas por que eles então dizem, pastor, que eles nem sequer ouviram falar? Eles não estão dizendo que não ouviram falar do nome, mas das manifestações, porque eles ainda não tinham vivido. No versículo 6 você vai ver Paulo colocando a mão sobre eles, eles recebendo o Espírito Santo e profetizando. Eles não conheciam as manifestações do Espírito Santo. E Paulo, numa viagem missionária, quando encontra um grupo de irmãos que não conheciam as manifestações, ele disse: esse povo tem que saber, esse povo tem que conhecer. Amados, o que impulsiona a igreja a fazer missões é o Espírito Santo de Deus. O que impulsiona nós a queremos ganhar almas é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos conhecer as suas manifestações. Esse é o tema da mensagem: as manifestações do Espírito Santo. Eu quero falar nessa noite sobre algumas das manifestações. Não sei quantas vai dar tempo de eu falar, mas eu quero falar algumas para você nessa noite. A primeira manifestação do Espírito Santo, à luz da Bíblia, primeiramente quero deixar uma coisa bem clara: eu creio no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio, amados, no Espírito Santo como uma pessoa. Não é uma força, é uma pessoa. Só que ele se manifesta de algumas formas na Bíblia, que eu quero trazer essa noite. A primeira manifestação
do Espírito Santo que eu quero trazer nessa noite para o seu coração, amados, está em Atos capítulo 2, verso 1 e 2. A Bíblia diz: cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como que de um vento, não é vento, mas parecia um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados. A primeira manifestação do Espírito que eu quero falar nessa noite é na forma de vento. Aleluia! O Espírito Santo não é vento, mas ele se manifesta em forma de vento. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 8: o vento assopra, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 22, Jesus assoprou. O assopro é uma forma de vento sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. Muitas vezes estamos enfrentando na nossa vida ventos contrários. Esse não é do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo não se manifesta como um vento contrário, ele se manifesta como um vento a favor, um vento que te leva, um vento que te impulsiona, um vento, amados, não que vai deixar você ou impedir você de vir à igreja, não. Ele vai te impulsionar, ele vai te empurrar, ele vai assoprar sobre a sua vida para te levar para a presença de Deus. E nessa noite, esse vento está nesse lugar, esse vento está neste lugar. Muitas pessoas acham que foi a vara de Moisés que abriu o mar vermelho, mas ele tocou na água. Mas a Bíblia não diz que porque ele tocou, a vara fez o mar abrir. Primeiramente, tocar é uma obediência a Deus. Deus mandou tocar, mas quem abriu o mar, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 21, que foi um vento ocidental. Quando Moisés toca no mar, um vento começa a soprar. O vento abre o mar, e o que sustenta as paredes do mar para o povo passar, amados, era o vento. E a Bíblia diz que o vento ficou assoprando a noite toda. Aleluia! O que o Senhor quer dizer com isso? Eu nada, mas Deus quer dizer para você: o vento vai assoprar nessa noite, e o mar vai se abrir para a sua vida. O vento vai assoprar nessa noite, e ele vai abrir o caminho para você. O vento vai assoprar nessa noite, e você vai chegar do lado de lá. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37, Deus leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Estava ali um vale cheio de ossos secos, e Deus disse para Ezequiel: poderia reviver esses ossos? Ele disse: o Senhor sabe. Então Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao vento dos quatro cantos da terra, presta atenção, para que assopre neste vale. E Ezequiel profetizou dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vento dos quatro cantos da terra, e assoprai nesse vale. E quando o vento assoprou no vale, amados, os ossos começaram a se encaixar um no outro, porque estavam todos espalhados, e de repente, irmãos, estava ali um exército de pé. Mas foi um vento que juntou os ossos, que colocou as coisas no lugar. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu não estou dizendo nada hoje, quem está falando é Deus. Deus está dizendo: eu vou soprar hoje, vou colocar o que está no lugar, fora do lugar, no lugar. Eu vou soprar nessa noite, e o que está espalhado vou juntar. Eu vou soprar nessa noite, o que está longe eu vou trazer para perto. Aleluia. O Espírito Santo se manifesta em forma de vento. Ele não é vento, mas ele se manifesta em forma de vento.
Ele assopra. Aleluia. E nessa noite, Ele vai soprar sobre a sua vida. A segunda manifestação do Espírito Santo que eu quero vos trazer nessa noite. Eu citei o texto aqui, João 7, 37 e 39. Onde Jesus, no último dia da festa, disse: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Este rio que ele está falando é o Espírito. A segunda manifestação do Espírito é na forma de água. Ele não é água, pessoa, mas se manifesta em forma de água. Glória a Deus. A mesma água que Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4. Ela diz para ela, quando ele pede água para ela, João 4,10, e ele pede água para ela, e ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir para mim água, que sou samaritana? É ela conversa. Ele olha para ela e diz: se tu soubesses quem eu sou, e quem te pede água, tu me pediria água, e eu te daria uma água viva, que você nunca mais teria sede. Escute o que eu vou dizer para você. Quem precisa ainda beber noutras fontes, quem precisa ainda ir no mundo para beber noutras fontes, é porque ainda não bebeu o suficiente dessa água. Porque quem bebe dessa água não quer mais beber da água lá do mundo. Quem bebe desta água não tem mais sede, não tem mais sede das águas que o mundo oferece. O Espírito Santo na forma de água. A água tem muitas funções, mas quero citar pelo menos duas principais. A água mata a nossa sede. Sabemos que mais de 70% do nosso corpo é água. Água é vida. Se você não beber água, você morre. Você precisa de água. Se você fica muito tempo sem beber água, o teu corpo vai pedir água. Aleluia. Não dá para ficar muito tempo sem beber água. Não dá para ficar muito tempo sem ir à igreja. Não dá para beber água só uma vez por semana, irmãos. Não dá para beber água a cada 15 dias, irmãos. Você tem que beber água mais diariamente. Você tem que beber água mais vezes. Porque senão você vai ficar com sede e pode ser que você beba água suja, pode ser que você beba água imprópria, pode ser que você beba água que te ofereço. Por quê? Porque você não está bebendo dessa água. Segundo, a água nos purifica. Quando você passou um dia e você fez um monte de afazeres, você está ali suado. Não tem coisa melhor do que você entrar debaixo de uma ducha, de um chuveiro, tomar um banho. Parece que você sai mais leve. Eu sei que tem alguns irmãos que não gostam de tomar banho, mas faz bem. Faz bem. Amados, tem gente que está precisando entrar hoje debaixo da ducha do Espírito, dar uma lavada, porque está muito sujo. Está muito sujo. Está muito contaminado, está se sentindo mal, está se sentindo até com nojo de si próprio, está se sentindo sem amor a si próprio, está se sentindo meio triste, está precisando de um renovo. Nessa noite, em nome de Jesus, que você possa tomar um banho debaixo da água do Espírito, que o Espírito possa te lavar nessa noite. Ezequiel capítulo 47, ele tem uma visão. Ele vê o trono de Deus, e do trono saiu um rio, e apareceu um ancião de dias, e disse para Ezequiel: passa pelas águas. Ele mede 1000 côvados e diz para Ezequiel: passa pelas águas. E Ezequiel passa. A Bíblia diz que as águas estavam pelos tornozelos. Ele mede mais 1000 e Ezequiel passa, a água estava no joelho. Mede mais 1000, passa, Ezequiel diz que as águas estavam no lombo. Diz para Ezequiel novamente: mede mais 1000 côvados e diz
diz: passa, Ezequiel. E quando ele vai passar, a Bíblia diz que era tanta água, mas tanta água, que era impossível de passar andando, só nadando, somente nadando. Aleluia. Chega de andar na borda, irmãos. Chega de andar com água pelo tornozelo, chega de andar com água pelo joelho, chega de andar com água pelo lombo. É hora de você se aprofundar, é hora de você nadar, é hora de você mergulhar nesse rio chamado Espírito de Deus. Tinha um irmão da igreja, esse irmão vivia criticando os outros. Um falava em língua e dizia: que exagero. Outro batia palma: que é isso? E ele disse: o dia que eu ser batizado com o Espírito Santo, vai ser uma coisa mais light, uma coisa mais sofisticada. E ele vai numa vigília, mas ele nunca foi para buscar, ele só ia para criticar. E naquela vigília ele está fazendo, naquele dia, o que ele faz de melhor: criticar. E quando ele está criticando um, criticando o outro, criticando um, criticando o outro, de repente ele olha para o meio da igreja e viu uma água brotando do piso. E diz o testemunho que ele ainda, quando vê a água, ele ainda assim mesmo que ele critica. Será que eles pularam tanto? Tinha um cano de baixo aí que quebrou o cano? E ele vai caminhando para ver o que é aquela água. E diz o testemunho que quando ele começa a pisar naquela água, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E de repente ele começou a nadar, porque estava se afogando. E começou a nadar, e começou a nadar, e começou a nadar. Isso era mais ou menos 1h da manhã. Quando a vigília estava encerrando, alguém vai lá sacudir ele. Já era quase 5h da manhã. E ele: o que aconteceu? Pergunto eu: o que aconteceu? Você está 4 horas que você nada no piso da igreja. Você vem até o altar e você vai nadando até a porta. Você vem até o altar e você vai nadando até a porta. Ele estava todo molhado, amado, e aonde ele passou ali, ele fez uma limpeza, uma faxina na igreja. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele dia ele entrou no rio do Espírito. Amados, irmãos, não tem nada. Tem gente que está com água pelo tornozelo e nunca teve uma experiência real com o Espírito Santo. É hora, irmãos, da igreja se aprofundar. É hora da igreja cantar. Aleluia. É hora de nós mergulharmos nesse rio. Só quem quer mergulhar, levante a mão agora. Só quem quer mergulhar, glorifica. Glória a Deus. Vamos, Senhor, irmãos. Terceira manifestação do Espírito, Mateus capítulo 3, verso 16. Após Jesus ser batizado nas águas, João viu o Espírito descendo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo não é pombinha, mas se manifesta em forma de pomba. Se manifestou em forma de pomba. João viu ele descer como uma pomba. Olha para mim. Esse acontecimento é no Oriente Médio. As pombas do Oriente Médio se destacam, amados, por algo diferente. O que? Elas têm 9 penas superiores na asa esquerda e 9 penas superiores na asa direita. A pomba que o Espírito está descendo, na visão de João Batista, é uma pomba do Oriente Médio, que tem 9 penas superiores na asa esquerda e 9 penas superiores na asa direita. E o que tem a ver isso, pastor? As 9 penas superiores na asa direita
significa, 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons do Espírito. 3 dons, preste atenção, estou ensinando. 3 dons que operam na área da revelação. Não existe dom de revelação. Existem 3 dons que operam na área da revelação. Primeiro, dom de conhecimento. Não tem nada a ver com conhecer a Bíblia. Todo conhecimento revela o passado. Quando Deus revela o passado de uma pessoa para alguém, é o dom do conhecimento. Sabedoria não tem nada a ver com ser sábio, inteligente. Sabedoria revela presente e futuro. Discernimento de espírito, confundido também com dom de visão. Não existe dom de visão, existe discernimento de espírito, que te abre o mundo espiritual e você pode ter visões da parte de Deus. São os 3 dons que operam na área da revelação. Existem 3 dons que operam na área da locução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons são chamados dons de locução. Existem 3 dons de poder: fé, maravilha e curar, representado na asa direita. 9 penas na asa esquerda, representa Gálatas 5:22. Os 9 frutos do Espírito: amor, fé, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, representado nas penas da asa esquerda. O Espírito, quando desce sobre Jesus, está trazendo, amado, sobre ele os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Alguém vai dizer, mas ele era Deus, não precisava. Atos 10:38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Eu quero lembrar você que somente depois que ele é batizado, que ele recebe o Espírito, que é levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele jejua 40 dias, que ele sai de lá, e logo após ele vai numa festa de casamento e opera o primeiro milagre. O Espírito Santo em forma de dom. Oxalá que ele desça sobre a sua vida nessa noite. Oxalá que ele traga os frutos do Espírito nessa noite. Os crentes não buscam mais o fruto do Espírito, irmão. Os crentes não estão mais buscando os frutos do Espírito. Aleluia, como vamos fazer missão se não tivermos amor? Aleluia, nós precisamos dos frutos do Espírito. Os crentes não buscam mais os dons espirituais. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Só que ele está se manifestando. Pela fé ele quer descer sobre você nessa noite. Pela fé ele quer trazer sobre a sua vida nessa noite. Aleluia, os frutos do Espírito, os dons do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem quer receber, diga amém. A quarta manifestação do Espírito, quarta, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3. Foram vistos por eles línguas rebatidas como de fogo. O Espírito Santo não é fogo, irmãos. Ele é uma pessoa, mas se manifesta na forma de fogo. E o fogo tem 4 prioridades principais. Número 1, o fogo ilumina. Se você acender uma tocha de fogo, você vai ter luz. Porque o fogo ilumina. Por isso que Jesus disse em João 8:12 que nós seríamos a luz do mundo e quem segue a ele jamais andará em trevas. Por quê? Porque sobre a sua vida há uma tocha, há um fogo do Espírito Santo. Aleluia! E hoje eu digo nessa noite, como Jesus
Lucas 12:49. Eu vi lançar fogo na terra, e quem me dera que o fogo já tivesse aceso. Oxalá que o fogo já esteja aceso na sua vida. O fogo, amados, o fogo aquece. Nós sabemos muito bem que no sul o fogo aquece. Muitos usam lareiras, fogões para aquecer a sua casa, porque o fogo, ele nos aquece. Quer ver uma passagem interessante? A Bíblia diz, amados, 2 Reis, capítulo 4, versículo 34, que quando o filho da sua vida estava morto e foi colocado no quarto de Eliseu, a Bíblia diz que ele sobe sobre o menino, presta atenção, e a Bíblia diz que o menino aquece e esfria. Daí a Bíblia vai dizer exatamente o que eu estou te dizendo, que Eliseu sai de cima do menino e começa a andar no quarto, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Daí ele vai sobre o menino novamente, faz a mesma coisa que fez na primeira, coloca as mãos na mão do menino, o corpo no corpo do menino, o rosto no rosto do menino, e a Bíblia diz que o menino aquece, dá 7 suspiros e ressuscita. Por que andar no quarto de um lado para o outro? Estou suando, porque estou me movimentando. Enquanto ele está andando no quarto, ele está se aquecendo. O primeiro calor não era o suficiente para ressuscitar, o segundo calor era o suficiente. Aleluias! Tem gente, irmãos, que quer, amados, dar vida para os mortos, mas nem você tem fogo, nem você tem calor suficiente para ressuscitar ninguém. Você precisa primeiro se aquecer, você primeiro precisa se esquentar, e nessa noite, em nome de Jesus, que você possa ser aquecido. Um dos sinais que a pessoa está morta é frio, corpo frio. Eu vou pedir para você tocar nesse cerimônia, que vai estar congelando. Mas se você chegou aqui frio, peça para o fogo acender a sua vida. Escute, o fogo, preste atenção. A terceira verdade do fogo, o fogo também serve para a purificação. O ouro é purificado no fogo. A bebida de ouro parece uma pedra, mas quando ela vai para o fogo, na mão do ourives, as impurezas vão se separando do ouro. Eu perguntei uma vez para o ourives como que ele sabia que era o ponto certo do ouro, que ele podia tirar do fogo, porque o ouro estava limpo o suficiente para ser usado. Ele disse que pastor, é muito fácil. Eu pego o ouro e boto no fogo. Enquanto tem impurezas, a minha imagem refletida no ouro, ela é embaçada. Mas quando ele está 100% puro, eu consigo me enxergar no ouro que está no fogo. Deus só vai te usar quando a imagem dele estiver refletida na sua vida. Se a imagem dele estiver refletida na sua vida, ele vai dizer: tira o fogo, porque agora eu vou fazer uma joia. O fogo purifica. O pastor leu aqui hoje uma passagem interessante. Isaías diz: ai de mim, que habito no meio do povo de curvados, e os meus olhos viram o Senhor. Como que ele foi purificado? Um serafim voou com uma tenaz de brasa viva do altar, tocou nos seus lábios. E quando ele toca nos que não há brasa sem fogo, quando ele toca nos lábios de Isaías, ele diz: purificados são os teus lábios. O pastor vai levar Santa Ceia para uma irmã no domingo pela manhã, no interior, na zona rural.
Agora senta aí, que eu estou preparando o almoço. Coisa que pastor gosta, irmãos, é de comer. Ele sentou no sofá com um diácono para esperar o almoço. E nisso, irmãos, aí ela está preparando o almoço. De repente ela passa no quintal, no terreno, correndo atrás de uma galinha. E essa galinha estava com uns pintinhos. O diabo olhou para o pastor e disse: pastor, você tem mal. Essa irmã vai matar a galinha, choca para nós comer. Se você não sabe, não pode comer galinha choca, né? Ela está com um período de febre. O pastor já muito espiritual, já disse: o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas ele não aguentou, ele foi na cozinha, estou acabando. Ele foi na cozinha. Quando ele chega na cozinha, diz: irmã, vai dar galinha choca para nós comer, irmã? Ah, meu querido, a galinha que vocês vão comer está no fogo já faz 3 horas. No fogo na lenha. E de repente ela está com a galinha debaixo do braço. E o irmão lá. Ela vai no fogo na lenha, pega um pau de angico cheio de brasa e começa a queimar o bico da galinha. O irmão olhou aqui e disse: nossa, irmã! A senhora é bandida! Acabou de tomar Santa Ceia. Está pegando já com o bichinho? A irmã disse: não, meu querido. É que essa galinha é a segunda ninhada de pintinho que ela dá. A primeira ela matou todos, picando eles. E agora ela está fazendo a mesma coisa. E eu estou queimando o bico dela para que ela não mate os pintinhos. E o que tem a ver isso, pastor? É o que Deus quer fazer com muita gente. Queimar o teu bico para você não matar mais ninguém com a tua língua. Crente que fala mal da vida dos outros não tem a vida purificada, não tem a vida queimada pelo fogo do Espírito. Porque justo não difama e nem difama. Quando José viu que Maria estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente porque era justo e não queria difamá-la. Quem fala mal da vida dos outros precisa ser queimado pelo fogo do Espírito. Quarta e última prioridade do fogo: o fogo se alastra. Quando você vê essas queimadas aí, 100 obreiros de terra queimados, 200 campos de futebol, eles fazem as suas numerações. Tudo começou de uma fagulha. E se espalhou. Essa fagulha, chamada avivamento, chamada salvação, nasceu lá em Jerusalém. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra são os nós. Começou lá em Jerusalém, se espalhou para Samaria, foi para a Judéia e chegou até nós. Por quê? Porque o fogo foi aceso e se alastrou. Escute o que eu vou dizer para você. Aonde você mora, na rua que você mora, no bairro que você mora, você é uma fagulha de Deus para queimar as vidas que estão lá. Se você não está queimando ninguém, você está apagado. Mas nessa noite, Deus quer que você acenda. Diga de pé. Diga de pé. Outro dia, que Deus preparar, eu volto para pregar segunda-feira. São 7 manifestações que eu prego. Só que o horário que me deram foi até as 9h20. Escute, mas vamos guardar essas aqui. Água, melhor, vento, água, fogo, bomba. Que nós possamos buscar essas coisas. Que a gente busque se saciar. Que a gente busque os dons. Que a gente busque as prioridades do fogo da nossa vida. Glória a Deus. Um dia esse fogo me queimou.
dia 5 de maio deste ano, fez 30 anos que esse fogo me queimou. O dia que eu me converti, entrei na igreja, vou bater nos crentes para quebrar tudo. Eu vi uma tocha que veio do céu. Ela desceu na minha frente. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja. Nunca ninguém falou de Jesus ou pregou o evangelho para mim. Naquela atitude minha dentro da igreja, de querer acabar com tudo. E o que me levou a entrar naquela igreja era o barulho que eles faziam. Estava me irritando. O que levou as pessoas ao dia de Pentecoste, a cidade que estava em festa, aí ao templo, ver o que estava acontecendo, foi o barulho. E o barulho tem sumido das igrejas. O barulho incomoda, mas também chama a atenção. O barulho incomoda alguns, mas também chama a atenção de outros. E quando aquele fogo ia se chocar no meu rosto, no meio do fogo saiu uma pomba. E o ateu incrédulo deu um salto batizado do Espírito Santo falando em Deus. Por 3 dias estava pregando. Com 4 dias eu era profeta. Com 1 semana eu comecei a viajar, amados. E não parei nunca mais. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Para fazer missões você precisa conhecer, amados, o maior missionário de todos. O Espírito saiu do céu e veio à terra para fazer missão com a gente. Ele saiu do céu e veio para a terra e está com a gente para fazer missão. E só vai subir quando a gente subir. Feche os seus olhos. Se você é batizado pelo Espírito Santo que está agora em você, desenferrujar essa língua, abrir essa boca e falar em línguas. Se você não é batizado pelo Espírito Santo, ele pode batizar você agora. Ele tem poder para te batizar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu levo a tua igreja diante da tua presença agora. Eu levo o teu povo diante da tua face agora. Meu Deus, e aonde tiver um crente batizado no Espírito Santo, renova ele agora. Fale na língua do Pai, na língua do Filho, na língua do Espírito, na língua dos anjos. Cada braço dela baixando, limitando a barraia. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Abre a tua boca e fala em línguas. Se você não é batizado, glorifica, ele te batiza. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Adore, 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 adore.
tudo que foi pregado nessa noite. Em nome de Jesus. Calma, salve, calma, Senhor.